Oi! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente, na verdade. Esse vídeo nem era a intenção de hoje, mas é uma situação atual que eu estou passando nas minhas leituras, na minha vida literária, então eu resolvi compartilhar com vocês, porque eu sei que também muitos de vocês estão em situações parecidas aí, então a gente vai se apoiar nesse momento, né? Com toda essa situação que o mundo tá passando, isso acaba afetando bastante nosso psicológico, nossa saúde daqui de cima. Isso tem feito eu ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho mais negativamente, né? Tem refletido bastante nas coisas que eu gosto de fazer. Então, basicamente, eu tenho tido dificuldade para concentrar, eu não tenho conseguido ler muito. Toda vez que eu pego um livro, eu leio tipo 2 capítulos, eu já tô de saco cheio, eu já quero fazer outra coisa. Na verdade, nem fazer outra coisa, eu quero ficar tipo morgando, deitado, olhando pro teto. Infelizmente, ter esse contato com mídia deixa a gente um pouco mais surtado, né? Ficar vendo notícia enfim, jornal, televisão, Twitter, em vez de ser um lugar assim pra gente passar o nosso tempo, a gente acaba piorando, né? E como eu disse pra vocês, eu tô mais negativo assim em relação às coisas, e isso tem me deixado muito triste, porque eu basicamente tô odiando tudo. Começo a ler alguma coisa, eu não gosto, eu abandono. Coisas que possivelmente eu poderia gostar, eu tô odiando. Até videogame, tipo, jogos, franquias de jogos que eu gosto, eu tô meio sem saco, sabe? Eu comecei a jogar Animal Crossing, que é um jogo que tá bombando aí. Me irritou, porque o Animal Crossing agora pra mim é sinônimo de ficar trancado em casa, então me dá um pouquinho de ansiedade. Acho que a única coisa que salvou nesse momento foi que eu assisti anteontem o filme Viva, a Vida é uma Festa. Foi a primeira vez que eu vi, atrasadíssimo, 200 anos depois. Mas nossa, me apaixonei demais por essa animação da Pixar. Então, nisso tudo, as leituras que eu prometi pra vocês que eu ia fazer no vídeo retrasado aqui do canal sofreram esse baque. Eu estou aqui pra falar sobre algumas delas, porque não gostei de nenhuma. Eu li Os Noivos do Inverno, eu comecei Unicelular e também eu estou numa jornada aqui com o Império de Tempestades. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha opinião. Mas, assim, né, eu fiz toda essa introdução porque tenho em mente que meu psicológico está afetado. Meu julgamento também, né, está afetado consequentemente. Então, nenhum desses livros, por exemplo, eu pretendo me desfazer, porque eu quero dar outra chance eventualmente no futuro, quando eu tiver melhor, quando eu tiver mais com a cabeça, que eu sei que eu vou poder aproveitar melhor, né. Na verdade, até antes da gente começar, eu só quero compartilhar, dar um pouquinho dessa paz de espírito pra vocês, que eu sei que quando a gente tá nesse momento de não conseguir ler, de odiar ler, a gente começa a se cobrar, a gente começa a ficar se sentindo mal. Então, entendam que muita gente tá se sentindo dessa forma, são poucas pessoas que estão conseguindo lidar de boa, assim, e, sabe, aproveitar a quarentena para ler muito. Eu sempre dou essa dica quando eu falo sobre ressaca literária: não lute contra a ressaca, abrace ela. Então, você faz o seguinte, você vai fazer outras coisas que você gosta, quer assistir um filme, quer assistir uma série, vai lá. Não se sinta culpado por não estar lendo e fazendo outras coisas enquanto você deveria ler. Não se preocupe também, tipo, não tô conseguindo, não tá fluindo, não tô afim, não tá rolando. Tudo bem, se acalma, deixa o livrinho de lado. Eventualmente, isso vai voltar de forma natural. Você vai sentir essa vontade de ler, você vai despertar o interesse por algum livro em específico, e talvez esse livro te salve, né? Sempre tem alguns títulos e algumas obras que são capazes de retomar o seu interesse na literatura. E isso acontece de forma natural, não surta, beleza? Não faz que nem eu, não sai forçando, empurrando as coisas, porque sem a cabeça no lugar certo, a sua percepção em relação aos livros pode mudar drasticamente. É o que aconteceu comigo, minha percepção tá totalmente bagunçada e por isso eu não tô conseguindo aproveitar. Bom, vamos começar então. A nossa rapidinha nacional de hoje é o conto Raízes de Fogo, da Carol Vidal. Carol Vidal é uma apoiadora do Geeks Freaks, é uma amiga minha, e eu que fiz a capa desse conto dela, então tem um dedinho de Geek Freak nele aí também. É um conto que tá sendo lançado agora. A Carol é uma pessoa fofíssima, acho que ela já teve até numa live aqui que a gente fez no canal. Esse conto vai falar sobre a Mayara, e ela retorna pra ilha de Marajó, onde ela passou a infância dela, né, onde ela tem essas memórias, e ali a gente descobre que ela tem o poder de ver o passado dos objetos ao tocar neles. Enquanto ela tá tentando lidar com esse poder, ela acaba descobrindo outras pessoas com essa mesma habilidade. Basicamente isso que a sinopse conta pra gente, e pelo que eu entendi, que eu conversei com a Carol, ele vai tratar bastante até sobre arte marajoense, toda essa cultura de Marajó. Então, eu particularmente nunca vi nenhum livro tratando sobre essa região, tratando sobre esse assunto, então achei bem bacana. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo se vocês quiserem conhecer. Vamos lá dar uma forcinha pros nossos autores nacionais independentes, beleza? Bom, vamos começar então com Os Noivos do Inverno. Esse livro eu sempre tive muita vontade de ler ele, porque todo mundo falava, pelo menos assim, parte do meu círculo de amigos falava bem, e eu vi algumas resenhas também, a nota dele é alta, sabe, no Goodreads e tal, e eu fui com bastante expectativa. Esse livro vai contar a história da Ofélia, e ela mora no reinozinho dela ali. É um reino meio
uma realidade bem diferente da nossa, assim, sabe? Um negócio bem esquisito. Tem bastante mágica. E daí essa Ofélia, ela é acordado que ela vai se casar com um rapaz de outro reino. Ela vai pra esse reino e esse reino é no ar. É tipo uma cidade, chama, eu não lembro o nome agora, Cidade Celeste. É a capital flutuante de uma gelada arca conhecida como Polo. Então assim, ela vai chegar lá, vai conhecer a realeza desse lugar e vai começar toda a trama aí. Esse livro ele tem uma atmosfera muito interessante, ele me lembrou muito livros de alguns anos atrás, sabe? Ele tem um negócio meio nostálgico assim em relação a ele. Ele tem um começo bem confuso, é muito elemento e a autora não explica muito bem as coisas ali. Basicamente ela só vai dando alguns vislumbres do universo, da magia desse universo, e pra você como leitor fica tudo um pouquinho meio embaçado assim, sabe? Esse foi o meu grande problema com essa história, porque parece que a autora, ela conhece o universo dela, ela sabe que cada termo ali significa, ela conhece muito bem a magia que ela mesma criou, só que ela trata você, leitor, como se você conhecesse também. Fica um pouquinho incômodo, porque assim, normalmente, beleza, isso acontece em diversos livros, isso é super comum, né? Você começa um livro sem conhecer muito das coisas e através das falas, dos personagens, das descrições, assim, você vai juntando as pecinhas e, né, o negócio fica claro na sua cabeça aqui que significa. Só que aqui ela demora muito pra fazer isso. Ele vai por grande parte da história fingindo que você já tá por dentro de tudo. A verdade é que não é prazeroso se sentir perdido por tanto tempo assim no livro, sabe? Aqui no caso, acho que foram, sei lá, umas 130 páginas. Não consegui me sentir nesse universo, muita dificuldade de entrar nele, de visualizar as coisas. Eu acho que durante o livro inteiro foram pouquíssimas coisas que eu consegui visualizar bem, mas isso também pode ser, mais uma vez batendo nessa tecla, né, pode ser muito devido à falta de concentração que eu tô no momento, a falta de, que nem eu falei, que eu não consegui visualizar as coisas, pode ser um pouquinho de dificuldade da minha cabeça de captar ali o que tá sendo dito. E mesmo quando a mágica eventualmente se tornou um pouquinho mais interessante, eu comecei a sacar melhor as coisas, você percebe que nessa altura do campeonato parece que você leu e não saiu do lugar, sabe? Nada muito cativante aconteceu, os personagens caguei, assim, não me conectei com nenhum deles, achei até um pouquinho clichê. Sei lá, esse livro faltou uma mágica que ele simplesmente não tem. Eu acho que a proposta dele é muito boa, eu acho que ele tem potencial, né? Toda essa coisa que ela criou aqui é muito interessante, porém faltou o pozinho mágico ali em cima do livro. Pior que ele tem uns momentos assim, sabe? Que tipo, você começa a ver que o casamento deles tem alguma coisa por trás, mais do que a gente tá sendo contado ali. Tem toda uma cultura diferente do que eu esperava quando a Ofélia ela chega, né, nessa cidade celeste, toda essa coisa da realeza. Por exemplo, da onde ela vem, lá eles não têm empregados, eles não têm esses servos, né? Daí quando ela chega na cidade celeste, ela vê essas pessoas servindo outras e elas não falam nada, ela só entra, serve e vai embora, e ela acha isso muito estranho, porque, né, não é familiar. Então eu achei esses toquinhos assim bem bacana, só que no geral não foi muito bem aproveitado. Toda vez que ela vai passar alguma informação, é passada de uma forma vaga, e isso é muito frustrante. Eu achei, gente, não me matem por isso, mas ele é mais superficial do que ele parece ser. Infelizmente não rolou, não gostei, achei chato, achei boring. Quem sabe um dia aí a gente dê uma nova chance. Eu acho que eu dei 2 estrelas pra ele. Agora a gente vai falar de Unicelular, do Tarsis Magellan. Esse livro também tava com bastante expectativa, é outro livro. Aliás, Os Noivos do Inverno foi o que venceu a votação de vocês na enquete que eu soltei aqui em vídeo, e o Unicelular foi escolhido por inscrito lá no Twitter. O Unicelular, então, ele começa a história mostrando pra gente algumas pessoas sendo afetadas por alguma coisa na praia. Então, conta que a pessoa tá ali em Fernando de Noronha, na praia e tudo mais, ela vê um bichinho, um negócio que a gente de início não entende muito bem qual que é o formato desse bicho, e entra em contato com isso e começa a necrosar a pele, e começa a ficar com falta de ar, tem que ir pro hospital, a pessoa tá quase morrendo. A gente vê esse cenário se repetir em lugares próximos ali, mas lugares diferentes, com pessoas diferentes, e daí a gente vai descobrindo que isso tem a ver com uma coisa secreta do governo que está ligado com a empresa chamada Biotech, que é uma empresa chinesa, que ela tá usando o território brasileiro para fazer estudos aí, um negócio que eu não posso falar mais pra vocês, porque eu entrego um spoiler da história se eu falar, mas é basicamente isso, né? Pessoas estão sendo afetadas por esses seres na praia, e isso tem a ver com uma conspiração do governo. É um livro que já começa, tipo, lá em cima, ele tem vários pontos de vista, e daí vai contando
essas coisas paralelas, você vai ficando super intrigado, super interessado nisso. Foi nesse momento que eu até fui zoado no Twitter, mas nesse começo que eu tava super animado, assim, na história, eu fui lá e tuitei, comprem esse livro, leiam. E depois eu falei que, infelizmente, eu abandonei esse livro. A escrita desse livro foi outra coisa que também me chamou a atenção, porque ela é bem típica de ficção científica, assim, sabe? Bem Aleph mesmo. Eu tenho isso com os livros, eu acho que vocês devem sentir isso também. Parece que você tem sensações similares de livros que você já leu no passado. Então você tá lendo um livro agora e você tá com um sentimento, uma vibe geral que você já sentiu isso antes lendo um outro livro. Então aquilo me passou isso, sabe? Aquela sensação de estar lendo um livro raiz, ficção científica da Aleph. Eu achei isso muito bacana. Foi isso também que me deixou um pouquinho mais animado, sabe? Ele tem capítulos curtos, ele é super dinâmico, rapidinho de ler, até certo ponto que a gente já vai falar daqui a pouco. E ele é um livro bem nerdzão, muito nerdzão, o que pode não agradar a todo mundo, porque ele vai, claro, bater ali nos termos científicos, nas coisas biológicas, na matemática. Ele é bastante político também, então requer um pouquinho de atenção ali no que você tá lendo. E ele parece ser muito bem pesquisado, sabe? Os termos médicos, as coisas que ele fala aqui. Eu acho que eu pulei porque eu deixei isso pro final, fiquei com medo de pegar spoiler, mas no começo ele tem um aviso aqui que ele fala: essa obra é inspirada em documentos que foram interceptados pela NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então parece que a história também é baseada em fatos reais, então gostei muito dessa pesquisa, toda essa coisa bem fundamentada que o autor trouxe para a história. Porém, ao mesmo tempo, isso foi um contra pra mim, porque chega um momento que ele vai jogando siglas, ele vai jogando termos científicos e coisas médicas, a ponto de que começa a parecer um pouquinho informação inútil. Parece que não adiciona nada pra história, não leva a história pra frente, tá lá simplesmente por estar lá. Então perdeu um pouquinho do encanto, começou a virar um incômodo. Até onde eu li, eu acho que eu li, gente, até a página, tá aqui o marcador, 114. Até onde eu li, parece uma história simples de tudo, porém ela complica e ela até estende em excesso, porque parece que não foi pra frente, ele ficou desde o início do livro até essa altura batendo nas mesmas teclas, tem até tipo 5 vezes a mesma cena, só que com pessoas diferentes. Então começou a parecer um pouquinho repetitivo, sabe? Os personagens também, como a gente tem muito personagem nesse livro, não todos são tipo cruciais pra história, às vezes só conta de um fulano que, né, começou a passar mal ali na praia, só que até onde eu li foram tantos nomes, tantas pessoas que eu perdi as contas, eu não consegui me conectar com nenhum deles. E quem aparece um pouquinho mais, que é tipo a Rosa, por exemplo, né, que ela é uma investigadora lá que ela vai ver as coisas, eu achei ela meio sem carisma, eu achei ela meio bidimensional, sabe? Então também não consegui me pegar a ela, também não consegui me importar muito. Eu vi uma resenha acho que foi no Scooby, falando que esse livro parece tipo Jurassic Park brasileiro, só que em vez de dinossauros a gente tem tipo bactérias gigantes. É basicamente, gente, isso é um resumo perfeito desse livro. E já sabemos que eu não curti Jurassic Park nesse canal, né? Se você gosta, né, é bem possível que você curta o estilo desse livro também. São histórias completamente diferentes, tá? Eu não tô fazendo essa coisa chata de comparação, de plágio, não sei o que, só a mesma vibe, assim, de ficção científica daquele outro livro. Então fica ao mesmo tempo uma dica, se você gosta desse tipo de história, eu acho que é algo que você pode curtir, né? Muito triste, mas Coronga está destruindo as minhas leituras. E a minha leitura atual, que está sendo Império de Tempestades, infelizmente eu acho que eu vou dar uma pausa. Na verdade eu não sei muito bem o que fazer em relação a isso. Talvez eu leia bem lentamente, sabe quando a gente fala, nossa, eu levei 3 meses para terminar esse livro? Eu acho que vai ser o que vai acontecer com o Império de Tempestades. Eu acho que eu vou num ritmo bem devagar mesmo, lendo aos poucos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só pra revisitar a história, porque de uma vez não tá rolando. Eu tô aqui, mais ou menos, na página 212 de 640 e tarará. Essa série se tornou pra mim uma coisa que eu leio simplesmente pelo entretenimento. E no momento, eu não estou me sentindo muito entretível. Essa série se estendeu além da conta, gente. Eu vou falar isso de novo, eu já falei acho que no vídeo passado aqui, que são 6, 7 livros se você contar o Torre do Alvorecer lá, aquele spin-off, né, que não é spin-off, enfim, é uma coisa confusa aí, que se passa ao mesmo tempo desse livro aqui, enfim. 7 livros, se você for contar ele, pra mim poderia ser resumido, enxutado ali em, no máximo 4 livros, sabe? Então, você tem esse sentimento de que tá propositalmente demorando pra acontecer as coisas só pra ter mais história. A autora tá espremendo até sair a última gota desse universo. É gostoso? É divertido de ler? É muito. É isso que me manteve nessa série até agora. Porque, como eu
divirto muito lendo ela. Só que tá tudo uma bagunça, tá os personagens pra cá, outros pra lá, e vai, e anda, e sobe, desce, e não vai pra frente, e a história não desenvolve, e é só uma enrolação eterna. Parece que as peças da trama, a autora pegou e separou elas de novo, só pra ter mais tempo pra juntar todas essas peças novamente. Quando você pensa que você tá chegando numa coisa, parece que ela vem e espalha tudo de novo, e daí os personagens têm que ir lá e ver, não sei o que. Aqui a gente descobre uma informação que eu não vou contar pra vocês, mas que basicamente a Elin, quando ela tava próxima agora de completar um negócio dela, ela descobriu que ela vai ter que ir atrás de mais um negócio que vai ajudar ela a fazer o objetivo X e tal. Então, sabe? Vocês entendem o que eu quero dizer? E eu vou falar uma coisa que talvez doa a alguns, porque vocês já insistiram pra fazer isso, mas eu acho que eu não vou fazer, não vou ler o Torre do Alvorecer pra terminar essa série. Eu acho que eu vou pegar um resumão dele na internet e daí partir pro sexto ou sétimo livro, depende de como você quer chamar, né? Esse que eu quero pular, pra quem não acompanha a série explicando, ele é basicamente um livro que acontece paralelo com esse aqui, ao mesmo tempo com outro personagem em outro lugar no continente. E me disseram que só tem tipo um plot twist no final que é importante. Então eu vou ler esse plot twist do final na internet e pegar o próximo livro enumerário da série mesmo, né? Esse aqui é o 5, o próximo 6 tecnicamente é o último. Eu acho que eu saturei, gente. E é por isso que eu não leio séries um livro atrás do outro. Vocês me condenam por demorar, mas é justamente por isso. Se eu leio muito um atrás do outro, eu saturo, eu fico de saco cheio. É raro as situações em que eu consigo completá-la inteira assim de uma vez. Acho que na verdade nunca nem aconteceu, mas tá aí. Uma hora a gente termina esse negócio aqui. Vamos focar agora em outras coisas, em ler, sei lá, o que der na telha. Na verdade, eu vou falar de mais uma leitura aqui que eu não estava planejando, mas vamos lá. Que é o Senta na Quarentena, olha só. Até Hot eu não tô conseguindo gostar. Esse aí é um Hot lançado pelo Atari Botelho, que é um autor que eu já li vários outros contos dele e eu também achei bem bacana. A gente leu no nosso projeto de Hot no final do ano passado. Então ele aproveitou-se da quarentena pra soltar né? Deu até a sensação de ser escrito meio correndo assim, porque dá aquele negócio menos bem escritinho do que os outros contos do autor. Não tem muito o que dizer, cara. É tipo sexo durante a quarentena. Basicamente isso. Pelo menos rendeu o termo, como que é? Excitação apocalíptica. Eu achei isso maravilhoso. Seria engraçado se não fosse trágico, não é mesmo? Então, nem isso daí eu consegui aproveitar direito. Mas foi uma leitura aí, feita dessa vez, olha só. Interessante pra vocês. Bom, galera, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Essas leituras, essas coisas. Passar novamente essa mensagem de que não surta, não se force nas leituras se não tá rolando. Vai no seu ritmo, deixa pra depois, uma hora volta. Proteja sua mente, seu psicológico, sua saúde mental é mais importante nesse momento, tá? Então não piore ela, não coloque mais pressão do que já tá acontecendo agora, sabe? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários como que tá pra vocês, se vocês também estão nesse lenga aí, nessa ressaquinha, ou se tá rolando, por incrível que pareça. O que vocês estão lendo? Se vocês leram alguma coisa muito boa nesse mês, eu acho que faz uns 5 ou 6 livros já, gente, que ou abandono ou dou 2 estrelas. Eu tô num ritmo cagado, um ritmo desgracento mesmo. A nossa TBR do vídeo retrasado ainda está de pé, ainda existe, mas eu vou demorar um pouquinho mais, tá? Se você não me segue nas redes sociais ainda, todos os links estão aqui na descrição. E não conhece o projeto do Catarse, o link também tá aqui embaixo, um projeto onde você pode apoiar esse canal e receber de volta recompensas muito bacanas e, né, o seu apoio ajuda super eu a me manter aqui, eu consegui ter esse canal como meu trabalho e muito obrigado a todo mundo que está apoiando aí, beleza? Mas também pode apoiar esse canal se inscrevendo se você ainda não é inscrito, então clica no botãozinho, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Grande beijo pra vocês e tchau!